Nós temos falado que Deus está derrubando a geração do entretenimento e levantando a geração do propósito. A geração do propósito é uma geração que não olha para o que as pessoas veem. Ela olha numa dimensão espiritual além. A geração do propósito é a geração de Davi. Olha Davi, quando Davi encontra o momento onde ele vai chegar na frente de Golias para ele lutar com Golias. Quando Davi chega na frente de Golias, Davi não fica adorando na frente de Golias. Muito menos Davi não fica orando na frente de Golias. Davi toma um posicionamento na frente de Golias. E Davi, quando ele olha para Golias, ele pega o estilingue dele lá, a funda dele, ele olha bem pro olho, e depois ele taca a mão na onde ele está. Ele pega as pedras e ele acerta a pedra na funda, e ele olha para o gigante e ele taca na certeza. Porém, se ele tivesse errado a pedra, ele tinha mais 4, porque tinha 5 pedras com ele. Essa geração é uma geração preparada, é uma geração que busca, é uma geração que avança. Querido, tem uma grande diferença entre Deus falar e Deus ficar falando. Deus falar é uma coisa, Deus ficar falando é outra. Deus só precisa falar uma vez com você, basta uma palavra dele. Mas por que nós precisamos ouvir tantas vezes? Você e eu precisamos ouvir tantas vezes a mesma palavra de Deus, porque ainda não foi estabelecida dentro de nós essa palavra. Ao momento que essa palavra se estabelecer dentro de você, Deus consegue agora trabalhar com você em outros níveis. E Ele sempre fala, muitas vezes a mesma coisa, para te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque o tanto que você está sofrendo hoje, o tanto que você está passando, é porque você esqueceu a palavra que Ele já te deu. E a palavra que Ele te deu foi boa, perfeita e agradável, porque é a vontade dEle. Salmo 62, versículo 11 diz assim: uma coisa o Senhor falou, e 2 vezes eu a ouvi. Então esteja preparado como essa geração que avança, uma geração que avança, que não retrocede, que avança, que não está preocupado com se entreter na guerra e se engueia. E que Deus vai estabelecer de novo a palavra que Ele já te deu. Ele vai te trazer à memória, o teu ministério vai voltar, você vai ser terras verdejantes, campos verdejantes. E aqueles que te acusaram vão ter que olhar para você e falar: verdadeiramente aqui vai um servo do Deus vivo. Essa passagem de 2 Reis que nós vamos ler vai relatar muito bem isso. Vai relatar essa passagem que quando Deus dá uma ordem para alguém, o homem de Deus assume aquela ordem. Se você ver a história de Davi, Deus quase nunca falava com Davi. Eu me estranho que às vezes as pessoas vêm direto pedir resposta de Deus para mim. Pastor, eu quero uma resposta de Deus para uma situação que eu estou passando. Eu creio que realmente a gente passa por situações que a gente quer uma resposta de Deus para aquilo. Só que às vezes Deus já deu aquela resposta, como foi com Davi. Davi, ele sabia que Deus já tinha falado com ele. Quando ele vai lutar com Golias, ele não recebe nenhuma ordem de Deus para isso, sabia? Ele não recebe ordem de Deus nenhuma para ele lutar com Golias. Só que uma coisa ele tem dentro dele. Antes dele, ele fala assim: quem é esse incircunciso para confrontar o exército do Deus vivo? Quem que é esse que está falando? Ele já sabia da palavra que seguia ele. E olha que interessante, quando Deus ainda vai falar com Davi, ele ainda fala muitas vezes com repreensão. Você vê Davi falando com Deus, mas Deus falando com Davi é muitas vezes na repreensão, quando ele peca e quando ele não vai construir o templo. Querido, quando você ouve a voz de Deus e segue ela, o que vale é o teu coração, o amor ao teu coração. Não interessa o tempo que a tua vida passa, o amor ao teu coração perpetua. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quem que é o homem segundo o coração de Deus? Não é um homem que fica buscando resposta de Deus toda hora, é um homem que vive no propósito. É um homem que anda no propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Tem dias de alinhamento de propósito vindo pela frente, querido.
Grandes dias, eu tenho orado, a cada dia que eu oro, o Senhor fala, estou levantando alinhadores, estou levantando alinhadores de propósito. O entretenimento passou, agora Deus procura o teu coração firmado na rocha. Agora é a hora de você falar, Senhor, estou aqui. Que eu lembro, eu dei um exemplo para vocês, o Zezé morreu. Sabe o Zezé? Não de Camargo. O Zezé morreu. O Zezé era um morador de rua. O Zezé, nós atendemos ele no Projeto Adote o ano passado. E no outro ano também, várias vezes. Ele tinha um problema na perna. Eu lembro de eu ter orado para ele pelo menos umas 3 vezes. E ele foi encontrado morto depois. Durante o Projeto Adote, na madrugada, muitas pessoas, elas criticaram o projeto, criticaram a gente, falaram mal da gente, né? Falaram que a gente estava dando sopa para as pessoas que iam fazer balada, né? E de certa forma eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo, que as pessoas que iam não tinham mudança de vida. Realmente não é um prato de sopa e um agasalho que vai mudar a história de um andarilho. Tem muito mais coisa para isso acontecer. Realmente não mudou, eles estavam certos. Só que tem um detalhe, o Zezé morreu. E o Zezé, pela fonte que eu pesquisei, o Zezé tinha perdido a mãe dele, parece, se não me engano, há 10 anos. Ele não suportou a perca da mãe e ele foi para a rua. Ele era funcionário público. Ele ficou 10 anos na rua. Agora, o Zezé, o que fizemos para o Zezé está ponderado lá. Lá. Pelo Zezé, ninguém pode fazer mais nada. Não tem mais o que fazer por ele. Só que o que foi feito por ele está registrado lá. E a hora que a gente chegar perante Deus, e nós formos olhar o livro que está escrito, as nossas ações, que está escrito, quem vai ser ponderado? Como que vai ser esse julgamento? Daqueles que criticaram e daqueles que fizeram. A geração de propósito não se preocupa com o que as pessoas estão falando. A geração de propósito segue um propósito, porque quando ela segue um propósito, Deus abençoa ela naquele propósito. O propósito é a ordem, ele traz a ordem para a tua vida. Quando você assume o propósito de Deus em você, ele traz uma ordem na tua vida. E não a ordem da tua vida traz um propósito. Não, sabe por quê? Porque agora eu vou esperar eu terminar a faculdade. A hora que eu terminar a faculdade, então aí eu vou começar a trabalhar para Jesus. Não, querido, você não está na faculdade por você, você está na faculdade por causa de Deus. Não, porque agora eu tenho um negócio para fazer, eu estou preocupado com o meu negócio agora. Querido, o seu negócio não é teu, o teu negócio é do reino. Quer prosperar, coloca o teu negócio no reino. Põe os seus negócios no reino de Deus, nos negócios dele. A ordem que vem na sua vida, ela vem pelo propósito estabelecido. E não você estabelece propósito por causa da sua ordem. A sua ordem é trapo de imundície. O que você acha que é bom e que é justo, para Deus não serve para nada. Querido, aprenda a viver por um propósito. Viva por um propósito. Dê sua vida por isso. Jesus deu a vida dele por um propósito. E você vai ver tudo acontecer. Como a pastora falou aqui, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Abre comigo aí, então, em Reis, 2 Reis. Obrigado, Jesus. Segunda Reis, capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim, versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse que a menina o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido.
entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Até aqui. Existia esse Naamã era um chefe de exército. Naamã era o chefe de um exército do rei da Síria. Mas Naamã era muito valente. Ele coordenava o exército, todas as batalhas que eles entravam, eles ganhavam, inclusive contra Israel. Naamã era extremamente competente. Ele fazia o melhor dele em tudo. No entanto, ele tinha uma doença que era incurável. E a doença de Naamã era a lepra. Naquele tempo, a lepra era terrível, chamada hanseníase hoje. E quando tinha uma pessoa, então, doente com lepra, essa pessoa tinha que ser levada para fora da cidade. Ela tinha que ficar num local onde ninguém podia ter contato com ela. Ou totalmente escondida. Interessante que mesmo leproso, ele ainda trabalhava no exército do rei. Só que eu entendo que a lepra que ele tinha, querido, o problema que ele tinha, era um problema que talvez ele escondia, para que as pessoas não vissem. Assim como você e eu, enquanto não curados, temos coisas escondidas, para que as pessoas não vejam. Porque se as pessoas verem, elas podem nos acusar como incompetentes para aquilo. Quando Naamã fica sabendo que lá em Israel tinha alguém que podia fazer alguma coisa por ele, nesse momento ele pede a autorização do rei dele para ir para lá, para Israel. Uma mocinha que era escrava, foi presa lá, e ela conhecia a turma de Israel, ela conhecia que tinha um cara que chamava Eliseu lá, e ela conhecia essa turma, e ela falou: olha, se o meu senhor, você, meu senhor Naamã, fosse até o profeta de Israel, com certeza você seria curado. Naamã deve ter pensado assim: como assim? Uma menina que é escrava vem falar isso para mim? Do que ela está falando? Mas eu vou investigar e eu vou ver isso. Por isso que é importante a gente ouvir as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado têm grandes soluções para grande problema que você tem. E às vezes as pessoas que estão do teu lado são pessoas que você não dá muita importância para ela, mas pode ter certeza, para ouvir ela para você ver o que vai acontecer. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você, inclusive uma jumenta. Ele manda uma carta, o rei manda uma carta lá para o rei de Israel. Rei de Israel, eu estou enviando para você Naamã, para que você o cure. Naamã foi endereçado ao rei de Israel, Jorão, para que ele fosse curado por Jorão. Não era Jorão que iria curar Naamã. Não era Jorão que a menina estava falando que iria curar Naamã. Quem ia curar Naamã era Eliseu. Quando o rei recebe aquela carta na mão dele, ele fala: quem sou eu? Quem sou eu? Acaso vocês acham que eu sou Deus? Quando Jorão recebe a carta, acaso vocês acham que eu sou Deus para poder curar um leproso? Acaso vocês acham que eu sou Deus para curar um leproso? A geração do entretenimento, quando chega na hora da realidade, ela não assume a responsabilidade. Quando chega no momento dela falar: é para mim, eu vou resolver, ela fala que ela é incompetente. Deus está trazendo você de novo agora como uma geração valente. É com você a conversa, querido. O tete a tete é com você. Ele vai restaurar para você. Não é para você delegar para outra pessoa. Não, é você quem vai fazer. Eliseu fica sabendo do que está acontecendo, e Eliseu já vai correndo lá e fala para o rei Jorão, fala: rei, o negócio é o seguinte, manda para mim, para que se saiba que nessa terra existe profeta. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, os sinais lhe acompanharão. Lembra disso? Expulsarão demônios, colocarão a mão, serão picados por serpente, nada vai acontecer, e mais um monte de coisa. É você que vai e os sinais te acompanham.
Várias pessoas já perguntaram para mim assim: como é que eu faço para operar no profético? Como é que eu faço para curar alguém? É simples, você coloca a mão e ora. Coloca a mão e vai ser curado. Então o que você faz? Você vai na frente. Querido, é Ele que faz a obra, não é você. Você só precisa se dispor. Tem pessoas ao teu lado, no teu emprego, na tua casa, na tua escola, onde você está, que precisam realmente de uma palavrinha tua, só isso. O maior chamado da tua história, o maior chamado da tua vida é levar uma palavra para essa pessoa aqui. Deus está chamando você de volta. Volta, porque o tempo do entretenimento já acabou. Volta agora, volta para um tempo de propósito, para um tempo de luz. Já ouviu falar de volta de Cristo, volta de Jesus? Já ouviu falar sobre isso? Sabe por que está tão assim agora? Porque Ele está chamando de volta. Que sabe qual é o maior problema hoje? O maior problema é as pessoas não estão sendo machucadas lá fora, estão sendo machucadas dentro da igreja. Porque é dentro da igreja que se perde o propósito. Lembra da candeia que perdeu, o que foi perdido dentro da casa? Eles estavam procurando aquilo que foi perdido dentro da casa com a candeia acesa. Aquilo que estava perdido não foi perdido lá fora, foi perdido dentro de casa. Tem propósitos chamados que foram perdidos dentro da igreja. Naamã se estrutura para receber uma bênção. E depois ele entende que ele não tem que correr atrás de bênção, ele tem que correr atrás de herança. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Sabe o que acontece com Naamã? Quando Naamã, quando sai, em nome de Jesus. Vai embora. Quando Eliseu, ele fica sabendo, ele corre até Naamã, corre até o rei e fala: manda vir para mim. Aí, querido, olha que interessante. Oh, Jesus, aleluia. Vem Naamã com os cavalos e os cavaleiros e para na porta da casa de Eliseu. Para na porta da casa de Eliseu. Quando eles param na porta da casa de Eliseu, Naamã fica esperando que Eliseu vai lá com o óleo ungido, ou ele vai lá botar a mão nele, sai lepra em nome de Jesus e fazer tudo. Não. Sabe o que Eliseu faz? Manda um hominho falar com ele. Vai, faz o seguinte: vai você, fala com ele lá. Eu nem vou falar com ele não. Vai lá você e fala com ele. E fala para ele lá no rio tomar banho 7 vezes. Lá que vai sumir toda a lepra do corpo dele. Quando Naamã ouve isso, Naamã fica: peraí, que conversa que é essa? Você me manda tomar banho no rio Jordão. Os 2 rios da minha cidade é muito mais limpo. Eu venho aqui para tomar 7 vezes banho aqui. Para quê? Ele nem me atendeu. Sabe qual que é a geração de valente? A geração de valente é aquilo que não gera expectativa. Quando homens geram expectativa em você, é por isso que você se magoou com eles. A sua expectativa está em Jesus. Ele é a tua força. Homens são falhos. Uma luta nossa agora do momento é não gerar expectativa. Eu não quero gerar expectativa em mim, eu não quero gerar expectativa nessa igreja. Quando acontece isso, Naamã vai embora. Ele vai embora, ele vai embora, ele vai bravo embora. Nem orou por mim. Nem orou por mim. Nem me cumprimentou. Acabou o culto e nem falou oi para mim. Eu vou embora. Ele nem saiu da casa para me receber. E ele começa a pegar as carruagens dele embora. No meio do caminho ali, alguém de novo, que ele não dava nada, fala para ele: Naamã, negócio seguinte, Naamã, se Eliseu tivesse pedido para você algo muito maior, você teria feito. O que custa, Naamã? Vai lá, toma 7 banhos, fica com tua consciência limpa. Naamã de novo fala: deixa eu ouvir essa pessoa de novo, porque talvez tenha alguma coisa interessante aqui. Ele vai lá e toma 7 banhos. Quando ele toma os 7 banhos, a pele dele fica limpa, branca. E aí ele fala: não é que negócio é verdade mesmo? Sabe por quê? Porque as pessoas querem espetáculos. Jesus não é espetáculo. Ele foi feito espetáculo por nós. Jesus é simples. Jesus é simples. Ele quer te curar e pronto. Ele quer te salvar e pronto.
E Naamã volta correndo lá para falar com Eliseu. Chega lá, Eliseu, eu errei, Eliseu, verdadeiramente, olha, o negócio aqui funciona, Eliseu. Fui lá, tomei banho aqui, estou limpo. Aí Eliseu fala, amém, tranquilo. Eliseu não fala, aqui ó, uau, não, beleza, Deus te curou, glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que Naamã fala para Eliseu? Eliseu, eu tenho que te dar uma oferta. Eu vim lá da minha terra trazendo uma oferta já para trazer aqui para você. Ele fala dos ciclos de ouro e de prata que ele traz. Eu quero te dar uma oferta, Naamã, Eliseu. Eu preciso te dar uma oferta. Aí Eliseu fala para ele, eu não quero a sua oferta. Mas como que não? Eu quero te honrar com a minha oferta. Não, eu não quero a sua oferta. Aí ele fala, tudo bem então, mas então permite uma coisa para eu fazer. Permite que eu carregue as 2 jumentinhas que estão comigo aqui, que eu carregue da terra, eu pegue a terra aqui, essa terra do chão, e coloque dentro da jumenta, em cima da jumenta, que elas vão levar lá para a minha terra. Não é estranho? E eu comecei a me perguntar, a hora que eu li essa passagem hoje, eu comecei a me perguntar, falei, o que tem a ver? A Bíblia não explica, o que tem a ver? Ele não aceita a oferta, mas libera ele para levar a terra. E por que ele queria levar a terra? Primeira coisa, eu creio que existem homens e mulheres sendo levantados nessa geração de valente que não cobram para pregar o evangelho, e que não interessa o que você seja, não interessa o tanto que você tem, interessa que a obra de Deus existe e ela precisa ser feita, e eis-me aqui. E ele fica bravo ainda Eliseu ainda fica bravo com o rei dele. Fala que, como que você me fala uma coisa dessa? Como que você não atende essa pessoa? Como que você não segura ela? Como que você não fala com ela? Chegou o tempo de nós termos pais espirituais. Querido, nós fomos órfãos durante muito tempo. É muito difícil você ser órfão. É muito difícil. É muito difícil você não ter um pai que sobrevenha uma paternidade para você e que não está preocupado se você vai ter R$1 para dar. E que não vai pedir para você beijar o anel para falar para ele que você faz parte agora do discipulado dele. O que interessa é a paternidade que gera em nós, o desejo em nós de trabalharmos para o reino de Deus. Quando Naamã cata aquela terra, sabe por que ele queria que a terra? Porque terra significa herança. Terra significa herança. Essa geração, a geração do entretenimento, ela corre atrás de bênçãos. Deuteronômio 28 fala que as bênçãos correrão atrás de você. Não é você que corre atrás de bênção, é bênção que corre atrás de você. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, eis que tudo isso seguirá, e desce uma lista. É bênção que corre atrás de você, querido. Quem vive no reino escolhe o que faz. Vai sobrar para você, mas não é porque você procura isso, querido, você procura herança. Naamã entendeu isso. Naamã falou, então tá, então eu não quero bênção, eu quero herança. Herança é para filho, bênção é para servo. Lembra, Jesus falou assim, eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor pensa a respeito dele. Essa geração que Deus está levantando, que é uma geração consciente da paternidade de Deus para a vida deles. Aleluia, glória a Deus. Mas no meio de trigo tem joio. Como seria bom se a gente pudesse parar a pregação agora aqui. Eu falar para você, está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas tem um joio no meio ali. A palavra não fala para você arrancar o joio, a palavra fala para você deixar o joio crescer. Sabia? Sabia que você tem que tomar cuidado quando uma pessoa fala de alguém para você e você fala, é mesmo. Não tem que dar ouvido, porque o joio tem que crescer com o trigo. O que acontece com o trigo? Ele se curva, ele produz e se curva, e o joio
pé. Na hora da colheita você arranca o joio. Porque se você arrancar o joio antes, a raiz dele entrelaça com o trigo e você arranca o trigo junto. Por isso que tem horas que as pessoas falam: pastor, você não vai tomar atitude em frente disso? Vou. Espera crescer mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eliseu tinha um servo que chamava Geazi. Geazi ouve toda a conversa. Geazi ouve a conversa que o rapaz, Naamã, foi curado. Geazi ouviu toda a conversa da igreja que estava acontecendo. Geazi ouve e ele começa a pensar, inclusive ele ouviu sobre o momento da oferta. Que naquele momento da oferta, Eliseu não aceitou aquela oferta, Eliseu não quis, mas Geazi falou: peraí, o que eu faço? Eu vou atrás deles, eu vou até lá no fim, aonde eu alcançar que eles estão indo embora, Naamã está indo embora, e eu cerco Naamã e eu conto uma história para ele, e eu falo que o meu senhor, Eliseu, mandou eu ir atrás dele pegar a oferta para mim, porque houve uma necessidade. Ele chega lá e fala: olha, eu estou aqui, porque agora houve a necessidade para eu pegar a oferta tua. Se não foi pego, não é que porque foi rejeitado, é porque foi consagrado. Se você não veio, não te escolheram, calma, você não foi rejeitado. Você foi consagrado. E o consagrado na hora certa, ele é útil. O rejeitado se faz de tudo para ser visto. Ele vai lá, pega o dinheiro e volta. E ele volta, e de repente, a hora que ele chega na casa, Eliseu olha para ele e fala: para onde que você foi, Geazi? Onde você estava? Qual era a sua rota? Você sumiu daqui? Não, eu estive por aqui, está tudo bem. Tem um negocinho que eu acho que todo pastor tem, né? A gente não conta, mas a gente faz um treinamento de detecção de mentira. A gente tem um aparelhinho, tá? Eles instalam bem na nuca da gente aqui, né? E chama detector de mentira. E aí, Eliseu olha para ele e fala assim: não, peraí, por acaso, você foi atrás de Naamã? Por acaso você pegou a oferta dele? Aí Geazi não tem o que falar. Peguei. Sabe o que acontece com ele? Eliseu olha para ele e fala assim: ó, então tá, isso que você fez vai trazer sobre você toda a lepra que estava em Naamã. E naquele momento ele ficou branco como a neve. Não se toca naquilo que foi consagrado. Você foi consagrado para um propósito. Deus levantou você para um propósito. Hoje é noite de alinhar esse propósito na tua vida. Não saia daqui sem alinhar o teu propósito com Deus. Ah, mas eu tenho que ser membro, eu tenho que ser dessa igreja. Não, que eles têm que alinhar com Ele. Ele não morreu por uma denominação, Ele morreu pela igreja dele. E o teu propósito com Ele tem que fluir. Nós temos que fluir, nós somos uma geração que flui, não uma geração de resultado. A geração de resultado só vive no esforço. A geração do fluir vive na oração, vive na busca e no amor. Eu espero que você esteja entendendo, tá? Olha para a sua vida, olha para a sua história, olha para tudo que você já viveu com Deus. Quando eu vim para Jesus, eu achava que Deus, eu tinha certeza que Deus era evangélico. Tinha certeza, e pior, Deus era evangélico e só era da minha igreja. Deus é evangélico e Deus é da minha igreja. Eu achava isso, eu tinha 14 anos naquela época. E depois eu descobri que Deus já estava cuidando de mim durante toda a minha vida, durante toda a minha história. E depois eu descobri que Deus não é evangélico, Ele não é crente. Deus Ele é soberano. Deus Ele é magnífico. Eu estava assistindo um filme esses dias que chama Cosmo, alguma coisa assim, Mundo Cosmo, alguma coisa assim. O Davi chama de Gosmos. Vamos assistir Planeta Cósmico. E ele estava falando da teoria da evolução.
Então ele começa a falar, e é muito interessante o vídeo, né? Ele começa a falar sobre como foi formado os planetas, como que a Terra cresceu, como que formou, a teoria, né? Toda a teoria de como começou, como foi crescendo, como nasceu a Via Láctea. E a Via Láctea nasceu com milhões de planetas depois essa via está dentro de outra via que mais milhões de planetas, que depois forma outras vias, e a forma, eu já perdi até o nome de tanta coisa que tinha. E milhões, ele chega até aqui, ele fala, até aqui a gente sabe. Sabe por que a gente sabe até aqui? Porque até aqui foi emitido anos-luz. 100 mil anos, uma coisa assim. Então 100 mil anos para a luz chegar até aqui, então a gente consegue entender o que está acontecendo, né? E aí, assim, mas aí ele começa a tentar explicar por que surgiu a matéria. E ele começa a falar da matéria, do surgimento da partícula, não sei o que. Querido, tem que ter muita fé para acreditar nisso. É fé demais. É fé demais. Eu até acredito que no momento Deus, porque quando fala assim, Deus no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E não fala quanto tempo que ele criou o céu. Eu até acredito sim que tem um processo de evolução no meio aí. Só que esse processo de evolução foi criado por ele e não nasceu de uma poeira ou de uma explosão. Querido, o propósito de Deus para a sua vida não veio ao acaso. Como o mundo foi criado por Deus, você também foi criado por Deus. E o propósito dele em você também foi criado por ele. Ide e pregai, abra a sua boca, faz alguma coisa que ele se manifeste em você. Eu acho que Deus está querendo falar hoje para você que está perdidinho na sua vida. Mesmo dentro de igreja, mesmo aqui dentro. Você está com o teu histórico perdido. Eu não sei para onde eu estou indo, onde eu vou. Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Lembra dessa história? Não. Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Feche teus olhos um pouquinho onde você está aí. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Xalamaçu. Xericalamaçu. Oh Jesus. Ora com Ele um pouquinho. Da sua forma, do seu jeito, do jeito que você está. Deus não busca uma geração de estrelas. Deus busca uma geração de referências. Referência é modelo. Estrela é glamour. Alabaxu de camacereu. Move, Senhor Jesus. Libera águas agora nesse momento, Senhor. Libera águas, Senhor Jesus. Libera águas que move. Libera águas que traz a tua presença agora. Alabaxu de cara. Coloque-se em pé, querido. Continue com seus olhos fechados mais um pouquinho. Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está movendo águas, querido. Deus está movendo águas no teu propósito. Deus está movendo águas a princípios a respeito de você. Deus libertou você, Deus te curou, Deus te trouxe, Deus estabeleceu. Agora é a hora da proclamação da tua história. Maravilhas vêm do céu. Aleluia. Derramas o teu Espírito. Todos contemplam tua glória. Levanta suas mãos para o no poder da tua presença. Santo Espírito vem inundando como chuva, rompendo o meu louvor com as chamas do teu amor. Queima, Santo Espírito, dentro do meu ser, assim como clamo por ti. Assim como clamo por ti.
Obrigado, Senhor Jesus. Como um sonho contemplo a Ti, me derramo em Tua presença, me revelas o Teu amor. Céus e terra clamam por Ti, Senhor. Santo Espírito vem, inundando como chuva, rompendo o meu louvor com as chamas do Teu amor. Queima, Santo Espírito, dentro do meu ser, assim como clamo por Ti. Xalabalaço.